Sejam bem-vindos a esta análise visual. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na história e nas camadas mais místicas de Pentecostes, sempre guiados pelas Escrituras. A ideia aqui é ir muito além daquele conhecimento básico de Atos 2, sabe? Vamos descobrir como essa data não é só um evento isolado lá do primeiro século, mas sim a verdadeira e antiquíssima festa bíblica dos céus abertos. E olha que interessante essa palavra grega, esquizo. Ela significa literalmente romper, ou rasgar com violência. É exatamente a mesma palavra usada lá em Marcos capítulo 1, versículo 10, no momento do batismo de Yeshua. Isso nos mostra que, quando os céus se rompem, é certeza absoluta que um grandioso derramar divino está prestes a acontecer. Mas aí surge a pergunta, onde tudo isso realmente começou? É supernatural a gente imaginar que a história do Pentecostes se inicia com os discípulos reunidos no cenáculo. Só que, quando analisamos a Torá bem de perto, descobrimos uma fundação muito mais antiga. É uma narrativa divina que já vinha sendo desenhada há milênios. Então, este é o nosso roteiro para hoje. Ponto 1. A origem de Pentecostes. 2. Shavuot e o significado dos nomes. 3. As três dimensões. 4. Yeshua e as primícias. E, fechando com chave de ouro, a noiva e o noivo. Vamos lá? Parte 1. A origem de Pentecostes. Isso aqui muda completamente a nossa perspectiva. Pentecostes, no fim das contas, não é um feriado que a igreja primitiva inventou do nada. E também não é uma festa cultural exclusiva de Israel. Na verdade, é uma das festas do Senhor instituída pelo próprio Deus lá em Levítico 23. Ou seja, foi desenhada desde o início para todo o seu povo em todas as gerações. Parte 2. Shavuot e o significado dos nomes. É incrível como a própria linguagem já nos dá pistas do que Deus planejou. Em hebraico, Shavuot significa semanas. Já em grego, Pentecostes quer dizer 50 dias. E os dois termos apontam direto para o Sefirat HaOmer, que é aquele ato intencional e super profundo de contar os dias. É literalmente preparar o coração e a mente antes de receber algo gigante. Para entender na prática, pensem nesta linha do tempo. No dia 1, na Páscoa, temos a libertação da escravidão física no Egito. Depois, contamos exatamente 7 semanas, o que dá 49 dias de transformação de caráter e contagem. E aí, no 50º dia, chegamos a Shavuot, ou Pentecostes. É uma jornada fantástica que vai da pura libertação física até a maturidade espiritual necessária para receber a lei de Deus no Sinai. E Levítico 23, versículo 16, deixa isso muito claro. Essa contagem regressiva de 50 dias foi ordenada há milhares de anos como um festival das primícias da colheita do trigo. A ordem era apresentar uma nova oferta de cereais ao Senhor, como forma de gratidão. E é aqui que entra aquela ideia maravilhosa da chuva, sabe? As primeiras chuvas preparam a terra, mas são os céus abertos que trazem a chuva seródia, garantindo o amadurecimento e aquela colheita final bem abundante. Parte 3. As três dimensões de Pentecostes. Quando a gente divide isso em dimensões, fica muito nítido como Deus trabalha passo a passo nas nossas vidas. O primeiro nível é o material, pura provisão abundante. O segundo já foca na alma e na mente, trazendo revelação sobrenatural da vontade dele. E por fim, o terceiro nível é o espiritual, aquele derramar absoluto do Espírito Santo que traz verdadeiro poder e capacidade. Nessa primeira dimensão material, o povo antigo literalmente levava ofertas enormes para o templo. A ideia era celebrar a colheita do trigo, aquele fruto precioso que amadureceu graças à chuva seródia, e agradecer a Deus por abrir as janelas dos céus e prover o alimento essencial que vem da terra. Agora, olhem que paralelo histórico absurdo entre a segunda e a terceira dimensão. Em Êxodo 19, no Monte Sinai, a entrega da Torá veio acompanhada de trovões, relâmpagos e fogo visível. Aí, séculos depois, lá no cenáculo, em Atos 2, o que acontece? Exatamente os mesmos sinais sobrenaturais. Um som de vento impetuoso e línguas de fogo marcando o derramar do Espírito Santo. É o mesmo padrão repetido de forma grandioso. É nessa terceira dimensão que o jogo realmente vira para os cristãos. Ela traz o poder e a capacidade que a gente precisa para conseguir viver de verdade as leis morais dadas lá na dimensão anterior. O Espírito Santo vem para ativar dons vitais, trazer poder real de cura e nos encher de coragem para proclamar o Evangelho. É o cumprimento literal e exato daquela promessa fantástica do capítulo 2 do profeta Joel. Parte 4. Yeshua e as primícias. E é no meio desse contexto de colheita que a gente esbarra naquele paralelo lindo do livro de Ruth. Lá, Boaz,
que é o Senhor da colheita, resgata a Ruth, uma noiva gentia, e ele faz isso unindo ela ao povo dele exatamente na época de Pentecostes. Uma sombra profética e perfeita de Yeshua e da sua igreja. Mas tem um detalhe aqui que é um verdadeiro divisor de águas. Em Levítico, Deus mandou usar 2 pães feitos com fermento nesta festa sagrada. O fermento quase sempre simboliza a nossa natureza humana com as suas imperfeições, certo? Então esses 2 pães representam maravilhosamente a união de judeus e gentios, ambos salvos e justificados num único corpo através do Messias. E aí entra o número 120, marcando essa transição perfeita do campo agrícola para o reino de Deus. Porque há 2000 anos, em vez do sacerdote erguer um feixe de trigo inanimado, o Messias consagra 120 pessoas reunidas em Atos 1. Essas pessoas serviram como as primícias vivas, a garantia absoluta de uma colheita global gigantesca que ia alcançar os 4 cantos do mundo. E, finalmente, a parte 5, a noiva e o noivo. Se a gente olhar para como funcionava a tradição de um casamento hebraico antigo, havia um presente de noivado de muitíssimo valor chamado matã. Sabe o que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes representa? Exatamente isso. Funciona como o contrato definitivo de noivado de Yeshua com a sua igreja, descrito lá em Efésios 1 como o selo da promessa, que capacita a noiva e garante os recursos para o futuro. Até porque o grande objetivo do Pentecostes não é só causar um arrepio ou uma experiência emocional passageira. É a forja intencional de uma igreja madura. E as características dessa noiva são inconfundíveis. Ela é totalmente separada para o Messias, manifesta o fruto do Espírito detalhado em Gálatas 5, vence a natureza do pecado através da capacidade espiritual e se mantém santa sem mácula nem ruga, exatamente como Paulo nos ensina em Efésios 5. Então, a realidade mística da nossa caminhada de fé é esta. A cada geração, a noiva vai sendo progressivamente purificada e embelezada pelo poder e pelas virtudes do Espírito Santo. É uma preparação constante para que possamos aguardar face a face e sem medo a alegria infindável do grande momento das bodas do Cordeiro. E depois de mergulharmos nas Escrituras e na história, fica uma reflexão muito séria para todos nós no final. Se os céus estão se abrindo e se rasgando mais uma vez na nossa geração, trazendo a promessa da chuva serôdia, será que a noiva está realmente pronta e matura para a gigantesca colheita final que se aproxima? Deixar essa pergunta ecoar e martelar na nossa mente é, no fundo, o verdadeiro chamado de Pentecostes para nós hoje.